Primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou Glauca, casada com o André, 3 filhas lindas, a Brenda, a Bianca e a Giovana. Eu tenho um genro do meu coração, primeira vez que eu declaro isso em público. Um dia vocês vão conhecer a história. É complicada, mas é possível sim, uma sogra amar um genro e um genro amar uma sogra. Tenho 2 netas maravilhosas, a Laura, que ganhou meu coração no dia que ela nasceu, foi um processo de cura na minha vida. E tenho a Helena, que hoje completa 1 ano de idade, exatamente hoje. Então eu quero dar parabéns, Vidinha, vovó te ama. Mas hoje eu queria compartilhar com você não a minha vida, o que eu estou fazendo agora. Eu queria compartilhar com você aquilo que Deus fez na minha vida. A gente passeou por alguns cômodos aqui, nesse decorrer do congresso, e eu quero pedir licença a você para entrar em um cômodo bem delicado, é o cômodo da paternidade. E para falar sobre a paternidade e para contar sobre esse testemunho, eu preciso falar do comecinho, como tudo começou. Como a doutora Esli falou, se nós nascemos é porque a gente tem pai e mãe, né? A mãe é a incubadora dos milagres e o pai é o liberador de destinos. Eu tive uma incubadora. E eu queria contar um pouquinho como tudo começou. A minha história começa lá atrás, com uma mulher, uma jovem de 15 anos, que se apaixona por um rapaz. E ela olha para aquele rapaz e diz, uau, é lindo demais, eu preciso casar com ele. E ela contou uma história para sua família, dizendo que ele havia tirado a virgindade deles com 15 anos de idade, porque ela queria casar com meu pai. Então, meu avô, um homem muito rígido, um homem sem estudos, mas um homem muito severo na criação de seus filhos, falou para o meu pai que ele precisava casar com minha mãe. E o que parecia ser um conto de fadas, o que parecia ser a história de amor da vida de uma jovem de 15 anos, começou a virar um pesadelo. Depois de 1 ano de casada, nasce a primeira filha. O desejo desse homem era ter um filho. Homem tem disso, né? Eu quero um menino homem. Seja um homem. E aí você vai ter um filho homem. Né? E aí nasce a primeira filha dessa mulher, que sonhou tanto em casar com o príncipe encantado. E naquela época não tinha ultrassonografia, não tinha como revelar sexo, não tinha gender review, né? Não tinha esse chá de revelação tão bonito que a gente vê hoje. E quando a primeira filha dessa mulher nasceu, do outro lado do quarto, ouvia-se um homem esmurrando a parede. E ele batia tanto naquela parede que todo mundo escutava. Até que uma vez foi verbalizado de que aqueles murros não deveriam ser na parede, mas deveriam ser naquela que foi incapaz de gerar o filho homem. Como se a culpa fosse dela. E a gente já viu aqui, e a medicina fala isso, né? O papel do homem faz parte do homem, do processo da concepção. Ele determinar o sexo do bebê. E a mesma cena foi se repetindo na segunda filha, na terceira filha. E essa cena ela não parava apenas quando essas crianças nasciam. Essa cena ela acontecia no dia a dia, no cotidiano. Então era comum que tivesse naquela casa uma cena de violência doméstica. Era muito comum. E essa mulher com 3 filhas, sofrendo violência doméstica, mais uma vez engravida desse rapaz, desse homem, seu esposo. E esse homem pede a Deus um menino e esse menino nasce. E então ninguém mais existia para ele, né? Só esse menino existia. Aquelas que já eram rejeitadas na concepção, agora de fato não importava mais, porque enfim o filho homem havia nascido. A história de como essa criança morreu é um caso à parte. Não faz parte daquilo que eu venho falar aqui. Mas o fato é que essa criança, 1 ano depois, faleceu. Esse bebê, menino, homem.
Deus sabia porque ele não podia ficar na terra. Então, mais uma vez, essa mulher engravida da sua quinta gestação. E a terceira filha dessa mulher guarda, enquanto eles ainda eram casados, uma cena que criança jamais deveria ver. Essa mãe sentada numa cadeira de balanço, grávida da sua quinta gestação. Esse homem entra em casa furioso por algo e ela está sentada na cadeira de balanço. Eu queria que tivesse uma cadeira de balanço aqui, não tem. E essa era a cena que essa terceira filha viu. Esse homem bateu nessa mulher, não pergunte por quê. Porque não tem motivo. Nada justifica a violência doméstica. E aí, mais adiante, essas crianças brincavam, essas crianças tinham sua infância como toda criança normal. Sim, tinham momentos bons com esse pai. Existiam momentos bons. Nem todo momento é ruim. Mas em um determinado momento, a terceira filha desse casal está brincando na casa da sua avó e senta no colo do seu tio, um tio muito amado, muito querido por todos até hoje, ele é muito especial. E essa criança vem correndo, abraça o tio, beija o tio e senta no colo do tio. E o tio é muito carinhoso. E esse pai, muito agressivo, olha para essa criança, puxa essa criança nos braços, ela devia ter em média 7 anos de idade. E esse pai pega essa criança no braço, leva essa criança num quarto. E ele bate nessa criança até marcar sua perna, até sangrar sua perna. E depois de bater muito nessa criança, ele olha para ela e faz assim: você sabe por que o papai te bateu? O papai te bateu porque você mereceu. Você fez algo muito errado. Você não deveria ter feito isso. E essa criança olha nos olhos do pai e pergunta por que ela tinha apanhado. E ele disse: primeiro eu preciso dizer uma coisa, o papai te bateu porque o papai te ama. O papai te bateu porque o papai está te disciplinando por uma coisa muito feia que você fez. E essa coisa muito feia tinha sido abraçar o tio e sentar no colo dele. E aí esse pai pega essa criança e diz: eu vou te mostrar o que é que você fez de tão errado. E pega essa criança, senta a criança no colo dele, a mão dessa criança. E faz assim: você sabe o que acontece com um homem quando uma criança senta no colo dele dessa forma que o papai fez com você? Mas essa criança amava esse pai. Porque, afinal de contas, ele amava essa criança. Tudo que ele fazia com ela é porque ele amava. Ele não falou para ela: filha, papai está te batendo porque o papai te ama. E é assim que a maioria dos abusos acontecem na casa. Por alguém que ama. Por alguém que está ali. Por alguém que cuida. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. E às vezes é em troca de um doce, é em troca de um brinquedo, é em troca de algo que a criança quer. E como aquela demonstração de afeto é demonstrado dando aquilo que a criança quer, então se ele está fazendo aquilo comigo é porque de verdade ele me ama. E eu cresci com essa mentira. Por 12 anos a minha mãe foi casada com meu pai. Um homem que eu não tenho medo de dizer que eu amo. Apesar de tudo. Quando minha mãe se separou do meu pai, eu fiz uma promessa para mim mesma, ainda muito pequena. 7 anos de idade. E eu falei para mim: homem nenhum vai fazer comigo o que o meu pai fez com a minha mãe. Homem nenhum vai mandar em mim, vai tocar em mim, ou vai fazer qualquer coisa que eu não queira. Quem manda nele sou eu. E talvez você ache que isso é apenas uma defesa natural. Não, isso é uma artimanha do inimigo. Primeiro ele planta uma semente lá atrás e depois você colhe essa semente nesse posicionamento de que homem nenhum manda em mim. Manda assim porque ele é cabeça
E eu aprendi isso com o outro homem. Porque o homem fere, mas um homem cura. Eu aprendi isso com um homem que me ama incondicionalmente. Com um homem que é capaz de dar a vida por mim, como diz as Escrituras. Com o melhor pai que as minhas filhas poderiam ter. Com o melhor marido que eu poderia escolher, se é que eu podia escolher um homem tão bom como ele. Mas nem sempre foi assim. A falta da paternidade e as feridas que eu carreguei durante a minha infância e que eu trouxe para o meu casamento com essa frase: ninguém vai fazer comigo o que o meu pai fez com a minha mãe. Trouxe para o meu casamento desonra, desobediência, insubmissão, frigidez no casamento. Eu não deixava o meu marido me tocar. Não respeitava as ordens do meu marido. Porque ele era para mim uma figura de autoridade. E toda figura de autoridade no sexo masculino ia fazer o que o meu pai fez. Abusar. Ser violento. Eu era de um jeito na minha casa. Só tinha a Brenda mesmo, pequenininha. A Bianca ainda não era nascida. Glória a Deus, o Senhor me curou no começo do meu casamento. Porque eu tive a Brenda com 1 ano de casada, 7 meses de casada, eu engravidei e logo depois a Brenda nasceu. Então, bem no comecinho, Deus veio e consertou tudo. Mas esse pequeno espaço de tempo é longo demais para você não recorrer a uma cura. Causa danos irreversíveis até. Se você não reconhecer esse lugar, se você não olhar para esse lugar de dor e se você não decidir parar de alimentar essas feridas. Que por muito tempo eu alimentei. Eu costumo dizer que eu era a mulher tola e Jezabel num pacote só, né? Porque eu era muito ousada. Eu era muito atrevida. E o meu marido não podia fazer carinho em mim, porque aquilo ia me lembrar uma situação tão difícil. E como o André me curou. Na paciência, no amor, na entrega, no cuidado. Eu já pedi perdão para ele. Tudo isso que eu estou falando para vocês, já fomos curados lá atrás. Porque a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente expõe antes da cura. É importante revelar algo, sim, porque o pecado revelado perde a força, mas uma ferida exposta antes do tempo é perigoso. E se eu estou revelando isso para você hoje, é porque eu já tive esse momento com meu marido, de reconciliação, de cura, de submissão, de obediência, de cuidado. E era tão feio a forma que eu tratava o meu esposo, que eu não deixava ele educar a minha filha, porque eu achava que ele ia fazer com a minha filha o que o meu pai fez comigo. Eu não deixava o André disciplinar a minha filha, porque disciplina para mim era sinônimo de violência, de agressão. E ele dizia: filha, eu sou pai. Eu disse: não, mas ela é minha filha. É minha, e na minha filha ninguém toca. Eu queria, de uma forma errada, mas com tantas boas intenções, proteger minha filha do próprio pai. Por muito tempo eu privei o André de ter momentos de pai, de sair, de brincar. Porque eu achava que na primeira oportunidade que ele tivesse sozinho com ela, ele ia abusar dela. Não deixava minha filha ficar com o meu sogro, que eu não confiava nele. Com meu pai vocês já sabem, né? Infelizmente. Mas aí um dia, e eu amo tanto uma mulher na Bíblia que tinha tudo para dar errado e deu certo. Eu me identifico muito com essa mulher. Chama Esther. Esther tinha tudo para dar errado e deu certo. Esther fazia parte de um povo escravo que havia sido vendido com um único fim: morrer. O destino daquele povo era certo: morte. A gente compra, a gente escraviza, eles trabalham e a gente mata. Esse era o fim daquele povo. Esther tinha tudo para dar errado. E assim como eu, mas de forma natural, Esther era órfã. De pai morto, mas eu era órfã de pai viva. A estatística diz que 1/3 da população do Brasil
nasce e é registrado apenas com o nome da mãe no registro de nascimento. 1/3 da população do Brasil. Você sabe o quanto isso significa? Mas também tem muita gente registrado o nome do pai e o pai é ausente, o pai não está em casa, e o pai abandona, e o pai abusa. O que eu acho lindo na vida de Esté é que Esté tinha um homem que assumiu a paternidade dela. E aquele homem chegou para Esté e instruiu Esté em tudo, em todas as coisas. Aquele homem assumiu o papel de pai. E liberou o destino de uma escrava até que ela se assentasse no trono. Aleluia! Eu não sei qual é a mentira que o diabo tem lançado sobre sua vida. Talvez ele olhe para você e diga: olha, esse é o seu fim, aceita que dói menos. Porque ele fez isso comigo. Esse é o seu fim, aceita que dói menos. As filhas de Dona Sueli eram as filhas da desquitadas, que não era nem divorciada, era desquite. Desquite era um nome tão feio, mas tão feio que só de falar era vergonha. Era muito feio para uma mulher ser desquitada. Então, filha de mulher desquitada, tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado. Até que eu conheci um homem que fez o papel de Mardoqueu na minha vida. Mas, na verdade, ele era meu Boaz. É tão bom, né, esses homens? Mas eu tive 2 Mardoqueu na minha vida. Eu tive meu avô. O meu avô era o homem mais íntegro que eu pude conhecer. Apesar de ser tão bruto, de ser tão rude. O meu avô, se um filho, se minha avó chamasse, o filho dissesse que era uma mãozada nos beiços. Que é não, senhora. Primeiro não é que é, segundo é senhora. Respeita a sua mãe. Ela é minha rainha. O meu avô, ele amava a minha avó com um amor que me fez olhar para um homem com uma esperança. E o meu avô chegava para mim quando eu era criança e eu não entendia de nada. Olha como Deus coloca sempre um Mardoqueu na vida da gente. O meu avô chegava para mim quando eu era criança e ele me chamava de Rosa Azul. E ele dizia: minha Rosa Azul, você é minha princesa. Você é amada do vovô. Você sabe por que você tem esse nome de Rosa Azul? E eu dizia: não, vô. Ele mandava eu pentear o cabelo dele até ficar branco. Sentava na cadeira de balanço e ele fazia assim: Rosa Azul. E eu: oi, vô. Ele: vem cá. Eu: oi. Ele: penteia meu cabelo até ficar branco. Quando ele ficar branco, você para. E eu acreditava que ia ficar branco. O pior é que eu penteava e ele dizia: tá branco? Eu: tá não. Ele: continua. E eu continuava até que ele dormia. Era assim que meu avô dormia. Todos os dias que chegava em casa que eu estava lá. E ele dizia: minha filha, você é tão preciosa. Você é uma rosa azul. Você sabe o que significa rosa azul? E eu: não, vô. Eu não sei se essa história foi inventada da cabeça dele, mas fez muito sentido para a minha vida. E ele falava que uma rosa azul era uma rosa tão especial, mas tão especial, que para ela brotar, ela tinha que estar no topo de uma montanha e quem quisesse colher tinha que se esforçar muito, porque ela não era para qualquer um. Não é massa? Isso é uma expressão lá da Paraíba, viu, gente? Não é legal? Tem nordestino aqui? Glória a Deus! E essa frase foi cravada no meu coração e essa identidade ficou dentro de mim, escondida até o dia que ela precisava ser revelada. Por algum tempo ela ficou só aqui atrás, como diz a Ana. Ficou aqui, depois veio para aqui. No tempo certo, na hora que eu precisei, as palavras do meu avô fizeram sentido para a minha vida. E quando os homens diziam: essa aí não vai dar para nada não, isso aí, ixi, vai pegar um bucho fácil, fácil. Você sabe o que é bucho, né? Vocês sabem, né? Pegar uma barriga, vai ficar prenha, grávida. Era daí para melhor que diziam com a gente. Até que as palavras do meu avô fizeram todo sentido para mim. E eu me lembro que eu tinha
13 anos de idade. Quando Deus quer marcar um encontro com você, não desperdice o momento. Não desperdice o momento. Porque foi no único momento que aquela mulher foi curada. Foi no único momento que aquele cara paralítico foi curado. Foi no único momento que o cego recebeu a cura. Foi no único momento, numa única visitação. Não precisou mais do que isso. Então não desperdice nenhum momento, nenhum encontro. Todo encontro com Jesus vale a pena. E aí, num desses encontros com Jesus, com 13 anos de idade, eu fui assistir uma peça de criança do Esmilinguido na minha cidade. Começou uma cena que era do Esmilinguido, da formiguinha. Vocês conhecem? Na Bíblia fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? E aí eles começaram, Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. Sabe o que aconteceu? Eu vi... E os meninos que foram comigo para essa pecinha de criança, disseram assim, o que está acontecendo, Glauco? Eu preciso voltar para Jesus. Ele não quer preguiçoso na obra dele. O tempo está sobrando. Eu tinha 13 anos de idade. E esse foi meu encontro com Jesus. E aos 17 anos eu conheci meu esposo. Nós nos casamos com 1 ano depois. Aos 19 anos eu tive a minha filha Brenda. E aí vocês já sabem que eu contei a história de trás para frente. Mas no momento que a gente foi fazer uma libertação, e ali eu precisei falar algumas verdades, porque vocês lembram que eu disse que se ele me batesse, que homem nenhum ia fazer comigo o que o meu pai fez com minha mãe. O homem fosse tentar me bater, eu ia bater primeiro. De volta não. Primeiro. Não tem nada de volta, não ia dar tempo para ele bater em mim. Nunca na vida. Se ele me gritasse, eu ia... Não, nordestino faz melhor. Se eu gritasse, eu ia... E se ele me traísse, eu ia fazer o quê? E foi isso que aconteceu no meu casamento. Porque eu queria fazer com meu esposo tudo que o meu pai fez com minha mãe. Eu precisava descontar em alguém. Precisava fazer com alguém. Eu precisava colocar aquela dor para fora. Eu achava que se eu devolvesse na mesma moeda, eu ia ficar de bem com a vida. E em um momento de libertação, onde tudo foi confessado, onde tudo foi colocado à tona, onde tudo foi limpo e para a glória de Deus, o Senhor restaurou o nosso casamento, restaurou minha identidade. E ali eu ouvi de uma pessoa, por isso que eu falo, Deus sempre coloca um Mardoqueu na sua vida, que chegou para mim e disse assim, Glauca, a iniquidade é uma ferida cíclica. E aí, quando ele falou essa frase, eu me lembrei do que Mardoqueu falou com Esther, e ele disse assim, se você continuar reproduzindo esse comportamento, você está abrindo tanta maldição para a vida das suas filhas, para a sua geração. Mardoqueu chegou para Esther e disse assim, Esther, a gente precisa que você se posicione agora. Porque foi para esse tempo que você nasceu. E se você não se posicionar agora, você morre, a família do seu pai morre e morre todo mundo junto. É isso que você quer? Em outras palavras. E foi mais ou menos isso que esse pastor tão abençoado nesse momento de libertação disse. Se você não se posicionar agora, morre você e morre tudo junto. É isso que você quer? E ali ele me colocou nesse processo de mirra, de dor, de especiaria, de expor, de cura. Porque, como eu falei, foi insubmissão, desonra, carência. A carência leva para o adultério, a desonra traz pobreza. Mesma medida que eu desonrava o meu marido, a miséria entrava na minha casa, porque não existe prosperidade na desonra. Não existe prosperidade na desonra. A Bíblia fala da mulher sábia e diz que ela honrava o seu marido, e porque ela honrava o seu marido, ele era próspero. Porque eu desonrava o meu marido,
a nossa vida era uma vida de miséria. Porque eu guardei essa carência e essa mágoa do meu pai. A carência me levou ao adultério. Me levou à insubmissão. Eu podia querer fazer o que ele estava mandando, mas porque ele mandava fazer, eu fazia errado. Não tem ninguém aqui assim, né? Ninguém se identificou com nada do que eu falei. Glória a Deus. Até que um dia, em 2002, a Ana Paula resolve gravar Nos Braços do Pai. E aí a Ana Paula resolve, inspirada pelo Espírito Santo, fazer um momento de espontâneo, onde ela fala: se o seu pai, né, te tocou como não devia, te bateu como não devia, para que a Ana Paula falou aquilo? Eu gritava tanto na sala da minha casa, porque era como se Deus tivesse dito: você não precisa reproduzir os traumas do seu passado. Você não precisa fazer com seu marido o que o seu pai fez com sua mãe. Ele não é o seu pai, ele é seu marido. E ele não está aqui para te oprimir, ele está aqui para te resgatar. Ama esse homem. Porque perdão não tem a ver com a disposição do outro em se arrepender. Tem a ver com a sua necessidade de viver a plenitude que Deus tem para você. Eu não peço perdão porque o outro se arrependeu. Eu peço perdão porque o Espírito Santo que habita em mim diz que eu preciso liberar para viver a abundante vida que Deus tem para mim. Porque eu vivia em miséria, porque eu não liberava perdão. E um dia eu fiz uma das ligações mais difíceis. Eu liguei para o meu pai. Talvez ele nem lembre dessa ligação. Antes do congresso começar, eu estava tão feliz porque não ia ser online. Aí Ana Paula vai e diz: Deus falou para ser online. Eu, por quê? Why, Jesus? Porque é necessário. E Ele sabe por quê. E eu fiz essa ligação. Apesar de tudo, eu nunca tive uma relação ruim com meu pai. Eu sempre ligava para o meu pai, a gente sempre estava junto. É como se aquelas lembranças tivessem ficado lá atrás. E minha única vítima era o André. Porque a minha relação com meu pai já tinha sido afetada de alguma forma. O que o diabo queria era acabar com a minha família. Por isso que estava tudo bem aqui, nessa caixinha. E eu liguei para ele e fez: pai, eu quero dizer que eu te amo e que eu te perdoo. De quê? Eu não fiz nada? Sim, você não fez, né? Então, tudo bem. Pai, eu entendo que se Deus me deu o Senhor como pai, é porque o Senhor é o melhor pai que eu poderia ter na terra. Porque sem o Senhor eu não estaria aqui. Deus te usou como canal para que eu nascesse. E eu quero dizer que eu te amo e que eu te perdoo. Até hoje ele nunca reconheceu nada. E quando eu disse que eu estava feliz que isso não ia ser online, é porque, olha por mim, viu, Zenete? Porque aí vem chumbo grosso. Mas nós aguentou um monte de coisa na infância, não aguenta agora, né? Se nós não morreu de fome, quando ele abandonou o quarto, vai morrer agora. Não vai. Ainda mais agora que eu amo meu marido. Deus não vai deixar, né? Deus não vai deixar. Amém. Glória a Deus. E depois que eu fiz essa ligação para o meu pai e que eu desliguei o telefone, eu entendi que liberar perdão não depende do outro, depende do que eu quero viver. E aí eu foi para a segunda parte do processo de cura e de encontrar a minha dracma. E aí eu fui para o meu marido. E confesso que foi mais difícil com o meu marido do que com o meu pai. Foi quando eu cheguei para ele e pedi perdão por estar sendo até aquele momento a mulher tola, destruindo a minha casa com minhas próprias mãos, lambendo minha ferida e me alimentando dela. Porque você se alimenta daquilo que você,
Se você alisa muito, filho, pecadinho de estimação vira alimento para demônio fácil. E é disso que ele se alimenta. E quantos pecados eu escondi? E quando eu falo pecado, não é só do adultério. E adultério eu falo fácil para você. Porque o adultério, sabe, essa palavra tão difícil, ele é um pecado explícito. E os pecados velados? Que parece que não é pecado, mas é pecado. Insubmissão é pecado. Mas parece que não é, né? Porque é direito meu escolher o que fazer da minha vida. Quando você peca contra o seu marido, você peca contra Deus. Quando você peca contra o seu marido, você está revelando que tipo de noiva você é. Porque Deus não vem buscar uma noiva insubmissa, desobediente, desonrosa, prostituta, promíscua. Eu era isso tudo aí que eu estou dizendo aqui, era eu. Quando eu entendi que a noiva que Jesus vem buscar é uma noiva santa, é uma mulher que honra, é uma mulher que educa os filhos, é uma mulher que se submete ao seu marido, eu disse, Jesus, eu quero ser essa noiva. Eu quero ser essa noiva. E eu corri para o meu marido e fiz, filho, você me perdoa? Você me perdoa por tudo que eu fiz com você? E ele não sabia por que era e eu precisei contar para o meu marido que eu fui molestada quando criança pela pessoa que mais deveria me proteger. E eu precisei contar para o meu marido que eu fui violentada fisicamente, de forma agressiva, pelo meu pai quando eu era criança. É por isso que eu não deixava ele educar minha filha, porque eu acreditava sim, piamente, que ele ia reproduzir o mesmo comportamento do meu pai. Pedi perdão para o meu marido por toda falta de amor que eu não conseguia retribuir para ele por causa dos traumas da minha infância. E o meu marido olhou para mim e fez assim, filha, por que você nunca me contou isso? Eu teria te ajudado. Eu nunca quis o seu mal. E eu fiz, eu sei. Deus falou para mim que você não é meu pai, você é meu Boaz. Você é Mardoqueu, liberador de destinos. Você aponta o caminho para a nossa casa. Você é pai, protetor, provedor. Você é cuidadoso. Sabe, e eu não sei se você já fez alguma relação, a pastora Ana Paula falou aqui sobre a relação da dracma, do colar com o véu. E o reflexo de tudo que eu vivia é porque o véu com as dracmas representava essa cobertura que eu não tinha. Então, antigamente as mulheres se casavam, elas iam vestidas de véu. Você vê hoje em dia uma mulher vestida de véu? Olha que lindo. O pai dessa mulher aqui era pai rico, dote rico, porque olha. O que acontece hoje em dia com muitas mulheres é que elas tiraram o véu. E você sabe que tudo no casamento, todo simbolismo no casamento é algo profético. O véu representa a cobertura do pai. Qual é o ritual? A mulher entra coberta com o seu véu. Quando ela encontra com o marido, o véu é retirado. E a partir dali o pai está dizendo assim, ela não é mais minha responsabilidade, agora ela é sua responsabilidade. Mas quando você não tem pai para tirar o véu? Por que eu estou contando esse testemunho aqui para vocês? Porque Deus, Ele não quer apenas resgatar a dracma perdida, Ele quer colocar um véu sobre a sua cabeça essa noite. Sabe, mulheres, no dia que eu reconheci as minhas falhas, no dia que eu decidi virar a rota, no dia que eu decidi olhar para o meu esposo e decidi amar o meu esposo como a Bíblia diz, honrar o meu esposo como a Bíblia diz, ceder ao meu esposo quando eu não estou afim. Quando eu decidi fazer todas essas coisas, o Senhor restaurou o meu casamento.
restaurou todas as áreas da minha vida, restaurou nossas finanças. Hoje nós vivemos para a glória de Deus. E arma forjada nenhuma sobre a minha casa tem poder. Arma forjada nenhuma, porque o meu pai colocou um véu de volta na minha cabeça. O meu pai resgatou a minha identidade de filha. E ele diz assim: você é rosa azul sim, está no topo da montanha sim, e tem que se esforçar muito para ter você. Sabe, mulheres, eu não sei quantas de vocês tiveram uma história parecida com a minha. Ou talvez você viu a sua mãe viver algo semelhante. Não reproduza na sua casa, na sua família, aquilo que você viveu na sua infância. Procure ajuda. Se cure. A ferida, depois que ela é sarada e ela é exposta, é testemunho que cura muitos. Tem ferida que quando você mexe dói. Tem ferida que quando você bate, ela te deixa ainda mais forte. Essa é a ferida cicatrizada. Eu olho para essa caixinha, doutora Esli, eu não tenho mais dor. Eu não tenho mais dor. Eu continuo dizendo, eu amo meu pai. Pai, eu te amo. Você é o melhor pai do mundo. O pai que Deus escolheu para mim aqui nessa terra. Eu queria que você um dia entendesse isso de verdade. Eu não sei se você vive esse dilema com seu esposo de ser insubmissa, rebelde, desonrosa, e você tem vivido dias tão difíceis na sua casa. A honra libera a bênção. Tá difícil? Começa a honrar. Tá complicado? Começa a amar. Deus vai abrir as portas para a sua vida. Eu não sei se você tem vivido com sua filha. Aqui na minha filha, ela não toca. O André, eu odiava o André, ó. Pode falar odiava aqui, né? Está no passado. André dizia assim, eu dizia assim, a Brenda é minha filha. Ele dizia, não filha, ela é nossa filha. Eu disse, não, porque você é meu marido hoje. Amanhã você não vai ser meu marido. Ela vai ser minha filha para sempre. Não existe ex-filho. Você já ouviu falar em ex-filho? Ex-mãe? Não existe. Existe ex-marido. Satanás estava cavando o fim da minha família. Se o seu casamento foi firmado em Deus, homem nenhum separa, porque a Bíblia diz aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E eu ainda brincava com o André, eu disse, tu está esperando. André, deixa eu te falar uma coisa. Se tu está esperando eu te prometer que quando tu morrer eu vou me casar de novo, pode morrer tranquilo, porque o desejo no meu coração era que a morte nos separasse. Filha, eu quero te dizer que nem a morte vai nos separar, porque no céu a gente vai ser casado, tu vai me aguentar. Eu sou tão chatinha, bichinho, me aguenta tanto. Esse ano nós completamos 28 anos de casamento. O que o diabo quis matar lá atrás, a semente que Satanás quis matar lá atrás, o Senhor fez frutificar e hoje nós provamos do fruto da bem-aventurança. E a Bíblia diz que o fruto da bem-aventurança é os filhos dos filhos ao redor da mesa. Aleluia! Uma mulher posicionada é uma mulher bem-aventurada. Uma mulher posicionada é uma mulher que tem seus filhos ao redor da mesa, que ama o seu marido e que honra o seu marido. Seu marido não é o seu pai. E ele não vai fazer com você o que o seu pai fez com você. E eu não sei se o seu pai lhe bateu como não devia, lhe tocou como não devia. Talvez lhe abandonou quando você ainda era uma criança. E isso deixou marcas tão profundas em você, a ponto de mudar toda a sua perspectiva de vida e a maneira como você encara o mundo e olha para as pessoas. Se o meu pai resgatou a minha identidade, ele pode fazer o mesmo por você. O primeiro passo é confessar. Tudo que você confessa perde a força. Todo pecado, todo sentimento ruim, tudo que você traz à tona, que é exposto, perde o poder sobre a sua vida. Satanás parou de usar a minha intimidação sexual com meu marido quando eu precisei falar para ele as áreas que eu fui molestada.
Só assim ele sabia onde ele podia tocar, onde ele não podia tocar. Ele sabia, enquanto o processo ainda era delicado, ele sabia que se ele me tocasse de uma determinada forma, era um gatilho para a minha dor. E ele fez: filha, eu vou ter paciência com você. E ele tem 28 anos que ele está tendo paciência comigo. Mas depois da confissão, e eu já falei aqui, eu visitei o lugar da minha dor. Eu fui lá no meu pai. Pedir perdão para ele, liberar perdão para ele. Satanás vai usar as suas feridas para apagar as suas boas memórias. Se Satanás puder usar as suas feridas para apagar a sua memória, ele vai usar. Porque ele não quer que você tenha esperança no futuro. Eu precisei entender: Jesus, onde você estava nesse momento? Talvez você pense que Jesus não estava ali, Jesus não viu nada. Jesus ficou insensível à sua dor, ao seu trauma, à sua ferida. Eu quero dizer para você que Jesus se importa. E porque Ele se importa, hoje Ele está aqui para resgatar a sua identidade de filha e colocar um véu sobre a sua cabeça. Sabe, eu não tive herança no meu casamento. Eu entrei sem véu na minha cabeça, eu não tive cobertura. Eu entrei sozinha, não tive um pai para me conduzir. Não foi nem dote pobre, gente, dote não existia, era sem herança mesmo. Mas Esther também teve uma vida sem herança. A herança de Esther era o destino da morte. Mas porque Esther se posicionou como filha de Mardoqueu, obedecendo a toda a sua instrução, a Bíblia diz que ela encontrou graça diante do rei, alcançou favor diante dos seus olhos, não apenas foi colocada em posição de honra, mas salvou todo o seu povo. O que Deus fez comigo foi: ei filha, é esse fim que você quer? É isso que você quer reproduzir na sua geração? E eu disse: não, Deus, não é isso que eu quero que a minha filha viva. E quando eu pensei nas dores e na herança que eu estava abrindo para minha filha, eu disse: não, eu me posiciono, é para a mirra que eu tenho que ir, põe me bota na mirra quente, óleo fervendo, arranca a carne. Eu vou. Eu quero encorajar você nessa noite, se colocar de pé. Sei que a gente já está bem avançado. Eu queria encorajar você essa noite a visitar novamente esse lugar. Que bom que a doutora Esli veio primeiro, porque ela já ensinou para a gente como é que a gente faz, né? Já abana as asas e joga para trás. O teu pai, nessa noite, quer resgatar o dote da sua herança. E o dote da herança que Deus tem para você é a bem-aventurança de ter os filhos dos seus filhos ao redor da sua mesa. Uma mesa próspera, uma mesa rica, uma mesa alegre, uma mesa com criança chorando, uma mesa com criança brincando. Essa é a mesa que Deus tem para nós. E a Bíblia diz: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Hoje a minha mesa, a mesa que Deus prepara para mim na presença dos meus inimigos, é essa mesa. Cheia de pirralho, 2 netas. Glória a Deus por isso. Um marido que me ama, um homem que me honra, um homem a quem seu marido não é o seu pai. Ele está aí para te resgatar. O seu marido não é aquele homem que te feriu. Deus colocou ele na sua vida para te curar. Glauca, mas eu já tentei me reconciliar com meu pai. Será que eu só vou viver essa abundância quando eu me reconciliar com ele? Não, quando você se reconciliar com você mesma. Quando você entender que você não precisa do arrependimento dele para se posicionar em Deus e liberar perdão. Eu me posicionei como esposa, como mãe e como filha. Eu encontrei a dracma da paternidade. E Deus colocou um véu sobre a minha cabeça e disse: filha, você não é aquilo que as pessoas diziam quando você era criança. Tenho para você é a abundância, é um dote rico. Eu vou te fazer prosperar se você obedecer os meus mandamentos.